muitos anos eu tive um relacionamento com a comida totalmente disfuncional. Eu quero que você imagine a seguinte cena. Um jovem obeso, adolescente de 15, 16 anos de idade, pesando mais de 100 quilos, dormindo até tarde, viciado em pornografia e totalmente depressivo, ansioso, descontava tudo isso na comida. Esse era eu há alguns anos atrás, hoje eu tenho 24, então quase há uma década atrás, mas esse relacionamento com a comida ele foi mudando ao longo dos anos, com vários altos e baixos, e depois de muito tempo e muita luta contra a minha própria cabeça, contra os meus próprios vícios, eu posso dizer que eu definitivamente tive uma mudança profunda com a comida, com a maneira que eu não só as estratégias que eu uso hoje em dia, mas com a mudança de identidade. Então nesse vídeo aqui eu vou além de dar as 9 estratégias que eu utilizei para fazer essa mudança na minha vida, mas também eu quero ir ainda mais a fundo, eu quero falar sobre identidade, eu quero falar um pouco sobre como a espiritualidade entra nisso tudo. Então se você é ateu, você não tem religião, relaxe, não se preocupe. Apenas ouça com a mente aberta, mas eu quero muito além do óbvio nesse vídeo aqui. Então se esse tipo de vídeo te interessa, cara, se você gosta de treinamento pessoal, se você gosta sobre saúde mental, se você gosta de assistir vídeos onde tem alguém do lado ali que mostra a sua vulnerabilidade, que tenta ser autêntico, transparente e no meio desse processo ao mesmo tempo é divertido, talvez tenha um pouco de carisma aqui, mas principalmente que gere valor para você através do meu próprio exemplo e vulnerabilidade. Então se esse tipo de vídeo te interessa, cara, tô falando rápido aqui para querer sua atenção, se inscreva no canal e deixa o like aqui no vídeo. Vamos, abertura! Então antes de falar um pouco aqui como foi a mudança, eu quero aprofundar um pouco como é que era o meu relacionamento com a comida, né? Se eu estiver olhando aqui para trás, é porque eu fiz um roteirozinho para esse vídeo para ter um mínimo de estrutura, então peço que você aí compreenda, tá bom? Bom, há 18 meses eu cheguei a pesar eu acho que 110 quilos, ou quase bem perto de 110 quilos. Eu tenho uma foto que ilustra bem isso, eu estava muito, muito gordo. Mas há 18 meses atrás eu estava com 96, ou seja, estava bem pesado também, mas estava com um pouco mais de músculo do que na época, que eu cheguei no meu auge ali da adolescência. E há 18 meses atrás eu estava pesando 96, hoje estou com 84, então perdi aí o quê? 12 quilos total, mas também devo ter ganhado aí uns 8 quilos de músculo, ganhei bastante músculo, então de gordura deve ter sido uns 20. Então ao longo de 1 ano e meio, cara, isso não é tanto assim, mas mais importante do que o resultado estético é a mudança de mentalidade. Eu sei que parece um papo de coach, que falar de mindset e tal, mas é muito sobre isso. É uma mudança principalmente que foi feita aos poucos ali, o resultado físico. Tanto que eu consegui ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo, que é algo que é um pouco mais complicado. E, enfim, através de algumas estratégias, constância, eu consegui ter isso, certo? Obter esses resultados. Mas principalmente causou uma mudança profunda na maneira que eu interajo com a comida, certo? Então vamos falar aqui. Eu comia muito de forma compulsiva, porque eu tinha muita ansiedade, principalmente antes de eu vir para São Paulo, começar a fazer faculdade. Teve uma época da minha vida que eu estava um pouco perdido, então eu dormia até tarde, o que é péssimo, eu ficava acordado durante a madrugada. E essa ansiedade, cara, o que eu fazia? Eu descontava na comida. Então eu estava ansioso ali, eu comia. A comida se tornou, de certa forma, aí, um medicamento para mim, para eu descontar essas emoções negativas. Ou seja, eu me sentia mal, o meu estado emocional ele era naturalmente negativo por conta desses sentimentos, e a comida ali era um escape rápido de eu sentir um pouco de alívio, de prazer, e a comida era apenas um dos vários vícios que eu tinha na época, né? Mas eu diria que talvez sempre foi o principal, porque eu sempre me vi como uma pessoa gorda. Essa era a minha identidade. Eu me lembro ali na minha festa de aniversário, não me engano, devia ter uns 7, 8 anos de idade. Eu me lembro que eu estava andando ao lado do gramado do futebol, era a minha festa, né? E eu me lembro que eu me olhei, e eu me lembro claramente, cara, de ter esse pensamento, de pensar, eu sou uma criança gorda, eu sou uma pessoa gorda. E é engraçado, né, como alguns pensamentos, algumas memórias da sua infância e tal, elas nunca saem de você. Eu tenho memórias bem icônicas que por mais que eu possa pensar, não, mas isso aqui também não tinha tido um impacto tão grande na minha vida, elas nunca saíram, né? Então tem coisas que acontecem que ficam pra você. O vídeo cortou aqui porque o meu celular travou, mas tudo bem, faz parte, vamos voltar aqui. Como eu tava falando, eu criei esse senso de identidade que eu era gordo nessa memória,
e eu sinto que foi algo que foi se construindo e foi sendo realimentado e reforçado com os meus hábitos negativos, né? Enfim, brevemente, esse foi eu durante muitos anos e tem 18 meses que essa mudança ela vem ocorrendo por 9 motivos diferentes que eu identifiquei aqui quando eu estava contemplando e escrevendo o vídeo de hoje, né? O primeiro é a mudança de identidade, o que eu acho que é a coisa mais importante. No livro Hábitos Atômicos, ele fala muito sobre estratégias que você pode usar para mudar seus hábitos e o maior nível de mudança de hábito é a mudança de identidade que você tem. Você para de se identificar com aquilo e você começa a se identificar com outra coisa. E hoje, atualmente, eu me identifico como um atleta de alta performance. Pode parecer um pouco, sei lá, engraçado e tal, porque eu não faço nenhum tipo de competição, eu apenas malho e corro, mas essa é a minha identidade. Eu sou um atleta. Eu malho pesado, eu malho com constância, eu corro, eu tenho metas de corrida, eu tenho metas de progressão de carga, eu tenho metas da balança e do meu peso, e eu me identifico como um atleta. E através dessa mudança de identidade, a segunda coisa que aconteceu foi que as minhas prioridades foram mudando, né? Quando você se esforça, quando você malha, você vai lá e perde 400 calorias num treino pesado, como foi o treino de hoje, foi um treino de 1h30, onde eu queimei 400 calorias, cara, você ir lá e comer uma barra de chocolate rapidinho, durante 5 minutos de prazer, onde vai ter 550 calorias, para de fazer sentido, cara. Você começa a valorizar a sua saúde, né? Então, esse senso de que você é uma pessoa saudável afeta diretamente a sua comida. O terceiro foi o exercício físico como pilar, certo? Que eu já explorei um pouco aqui. Planejamento e estratégia. Então, hoje eu continuo comendo hambúrguer, por exemplo, no fim de semana. Eu continuo comendo sorvete de vez em quando. Eu continuo indo para rodízios, uma das coisas que eu mais gosto é ir para rodízio japonês. Eu vou aí uma vez por mês, uma vez a cada, sei lá, 5, 6 semanas. É uma das coisas que eu mais gosto. Vou lá como 2.000 calorias sem peso na consciência, sem culpa nenhuma, porque é algo que é planejado. Eu coloco ali no meu calendário. Eu sei que sábado ou sexta eu sempre vou com minha namorada em algum tipo de hamburgueria, alguma que a gente já foi ou alguma que a gente quer conhecer, e é uma das coisas que a gente mais gosta. Eu faço um carb up no dia seguinte a gente fazia minhas corridas. Por exemplo, nesse último fim de semana eu fui no rodízio japonês, comi muito, e no dia seguinte eu usei todo aquele combustível que eu acumulei durante a noite, né, no rodízio, e fui lá e corri 11 km, certo? E queimei aí quase 1.000 calorias, contando junto com a caminhada também e tal. Então, eu tenho esse sentimento de que, cara, eu mereci isso aqui, entendeu? E no dia seguinte, no dia que eu comi o rodízio, eu malhei também e tal, o que é algo que já virou um hábito diário pra mim, entendeu? Então, esse senso de merecer torna a comida muito mais prazerosa, entendeu? Você sentir que você mereceu aquilo, cara, é muito mais gostoso do que você sempre estar viciado naquilo ali. E outra coisa, quando o junk food, né, a comida ultrapalatável, como um hambúrguer, um chocolate, se torna algo escasso durante a sua semana, se torna um evento, é algo especial, é algo que você tá ali, porra, isso aqui é algo que, além de eu só merecer, é uma experiência única aqui, é um momento único da minha semana, onde eu vou estar me dando a liberdade de usufruir de uma das melhores coisas da vida, que é comer, pelo menos pra mim. Eu adoro comer e não é algo que eu quero abrir mão por, sei lá, ser neurótico em relação à minha alimentação, né? Em falar nisso, eu sinto que eu era muito 8 ou 80, ou seja, ou eu tinha que comer um monte de merda, tinha que comer mal, tinha que ter uma dieta ruim, ou eu não podia comer nada nunca e ser super focado ali, não podia ter um pingo de deslize que tudo desmoronava. Não, cara, tipo, não precisa disso. E aí entra para a segunda questão, que é o de contar as calorias do meu dia e contar os meus macros. Então, atualmente, eu uso um aplicativo chamado Macro Factor. É um aplicativo americano aí, não tem a versão dele em português ainda. Mas é um aplicativo onde eu conto as calorias do dia. Ou seja, se eu for, por exemplo, no cinema, e eu sei que eu quero comer uma pipoca ali, eu já planejo diminuir o meu carboidrato naquele dia e as calorias, ingerir mais proteína, um pouco mais de gordura, porque eu sei que eu vou comer a pipoca ali
e eu consigo encaixar esses macros e essas calorias no dia que eu quero, entendeu? Outra coisa, eu tenho um dia na semana, ou 2, que eu me permito comer, ingerir mais calorias do que geralmente eu como, né? Então eu estou ali mirando nas 1.940, 2.000 calorias diárias para consumir, mas no fim de semana ali eu me permito passar ali dos 2.600, às vezes 2.700, considerando que é um dia que eu malhei pesado, corri bastante, né? E todo fim de semana eu faço esses longões de 10 km ou mais, o que acaba me equilibrando ali no déficit calórico, certo? E isso que faz bem pra mente também, pô, você ir lá e comer bem e sentir que tá tudo bem, sabe? Parar de ter esse sentimento de culpa, ele é muito bom, né? Outra coisa também, cara, que eu sinto que foi muito importante pra mim, eu mudei a minha rotina noturna. Antes eu sempre fui um madrugador durante a minha vida, fim de semana eu ficava até tarde, tipo até madrugada acordado no meu celular. Hoje em dia não, hoje o meu dia de semana, todo fim de semana eu durmo aí às 11 horas, 10 horas eu tô dormindo. Às vezes, pô, eu quero ir num barzinho com a minha namorada, a gente quer ir pra algum lugar, pode dormir um pouco mais tarde, mas são exceções e nada de muita neurose assim, mas eu não sou uma pessoa que é muito difícil eu passar da meia-noite hoje em dia, né? Então, muito desses ataques de overeating, né, de comer muito, eles aconteciam durante a noite, onde todo mundo estava dormindo, meus pais estavam dormindo, minha irmã estava dormindo, eu estava lá sozinho e eu podia ir lá e toda hora eu ia para a cozinha comer alguma coisa, né? Então, eu sinto que esse comportamento era muito associado com a noite e como eu troquei a noite agora para ter um dia mais longo, além de ser muito mais saudável por outros motivos, pelo seu ciclo circadiano, é um espaço que eu não tenho ali para querer ficar comendo em excesso, certo? Vamos lá, hábitos que blindam a minha mente atualmente. Primeiro, eu dormi bem, eu saí do Instagram, eu tenho um relacionamento saudável com minha namorada, parei de madrugar, como eu falei, cortei a pornografia, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo para mim, para eu manter esse relacionamento saudável e para eu não voltar a esses vícios, é eu blindar a minha saúde mental através de bons hábitos, né? E esses bons hábitos, eles me deixam saudável mentalmente, e por eu estar saudável mentalmente, eu não sinto que eu tenho que descontar as minhas frustrações na comida, cara. E muitas vezes, quando eu tô frustrado, o que acontece porque eu sou um ser humano, eu desconto na academia. Eu boto toda a minha raiva ali, a minha frustração em pesos. Eu desconto fazendo uma corrida, um longão. Pô, muito mais saudável, né? Bom, basicamente é isso. É um pouco aqui da minha história. Foram aí 8 estratégias que eu uso atualmente que eu utilizei e utilizo para poder manter essa mudança, né? Desse relacionamento com a comida, que sempre foi muito... Porra, tava olhando aqui e tava falando ao mesmo tempo, minha cabeça acabou pifando aqui, né? Mas sempre foram muito disfuncionais e eu sinto que eu tô num lugar que eu genuinamente, porra, me sinto orgulhoso porque eu consigo encaixar o prazer da gastronomia com a minha vida saudável e não simplesmente pisar o pé na jaca, né? Outra coisa também que eu pensei aqui agora é que eu também busco alternativas mais saudáveis, cara. Então tem uma sorveteria aqui no Itaim chamada Freeze, onde tem sorvetes que são sem açúcar, sem lactose, se não me engano, sem glúten, e são tipo muito menos calóricos do que sorvetes normais, né? Então você vai pegar ali uma casquinha de sorvete, tipo 300 calorias, e um normal seria tipo 500, 600, né? Então são alternativas que eu busco para comer mais saudável. Por exemplo, ao invés de comer uma barra de chocolate, como uma barra de proteína, né? Que ao invés de ter 550 tem 200 calorias, como um biscoitozinho de proteína, entendeu? Então é substituir esses doces por doces mais saudáveis, né? E tudo no seu equilíbrio certo. Então, basicamente é isso, um pouco aqui da minha história. Tentei trazer aqui bastante conteúdo para vocês e que é um tempinho escrevendo aqui todos os meus insights e tal. Porque é algo que eu sinto que mudou muito a minha vida, eu sei que muita gente pode lidar com isso. E eu tentei ser um pouco transparente aqui em relação às questões, certo? Então, plano de ação, cara. Como é que você pode realmente causar essa mudança para você? Primeiro, tenha total empatia pelo que você
está passando, é algo totalmente normal. Não se sinta que você é o único por isso, que essa é uma, oh, nossa, como eu sou uma pessoa horrível. Tipo, a maioria das pessoas, todo mundo tem vícios, todo mundo tem frustrações e desconta essas frustrações em algumas coisas. Você não é especial por isso, né? Algumas pessoas descontam no trabalho, na comida, na pornografia, não sei o que lá, e você desconta na comida, entendeu? Então, eu acho que primeiro você tem que ser sincero em relação ao problema que você está passando, certo? Ser sincero ao fato de que isso está gerando dor para você, cara. Que a comida, ela para de ser algo que te alivia ali e, na verdade, você se torna escravo da comida. Então, primeiro você tem que ter esse estado de perceber onde que você está e ter uma motivação clara, ou seja, um motivo para a ação para você causar essa mudança. Então, se eu fosse você, reflita um pouco sobre o dano que isso causa para você. Não só para a sua saúde física, você fica gordo, você fica feio, você fica depressivo, você tem autoimagem, autoestima baixa, você não tem clareza nos pensamentos, certo? Porque a comida, ela afeta diretamente a qualidade dos seus pensamentos. Isso torna a sua vida disfuncional em diversas camadas, cara. Então reflita sobre os motivos para a ação de você causar essa mudança. E se realmente aqueles hábitos ali são coisas que realmente vale a pena você abrir mão ou não, né? Então, primeiro eu convido para você fazer essa reflexão. E a resposta, eu lhe garanto que não é nem 880, cara. Você não precisa cortar. Porque se você corta totalmente coisas que são prazerosas, tipo, pra mim, literalmente, uma das coisas que eu mais gosto durante a minha semana é ir na hamburgueria com a minha namorada. E eu não quero abrir mão disso, porra. Não tô afim, entendeu? E eu posso ser saudável, eu posso emagrecer, eu posso ser forte, eu posso continuar ganhando músculo, encaixando isso nos meus macros, nas minhas calorias, entendeu? Fazendo por merecer. Não precisa ser todo dia. Pô, se você come um hambúrguer todo dia ali, aquilo para de ser algo prazeroso pra você e se torna algo que você é escravo daquilo, entendeu? Não é mais, porra, que gostoso tá esse hambúrguer. Não, é só uma coisa que você faz todo dia, entendeu? O que funcionou pra mim foi contar as calorias, não ser obsessivo em relação, posso comer essa comida ou não, é mais sobre encaixar ela nos seus macros, mas ao mesmo tempo, cara, evite de segunda a sexta, pelo menos de segunda a quinta, evite comer besteira, coma bem, coma limpo. O que é comer limpo? Planta e bicho, é isso. Bicho, carne, frango, salmão, ovo, planta, verdura, fruta, e você bota ali whey, às vezes quer botar uns industrializados, bota algo com proteína, barrinha de proteína, um biscoito aí, que fica ótimo, tá? Então, isso me ajudou muito, entendeu? E planeje quando você vai comer aquilo. Ou seja, pô, eu gosto de hambúrguer, eu gosto de comida japonesa, eu gosto de chocolate, pô, eu vou colocar isso aqui pra domingo de manhã. Ou domingo de manhã não, mas sabe, domingo de tarde, sábado de tarde, vou colocar isso aqui depois da corrida, entendeu? Então seja algo planejado, que você tem genuinamente tipo, uma expectativa ali pra ir pra aquele evento, né? E se perdoa. Isso é real aqui, um papo bem real. Se perdoa, pô. Tá tudo bem, relaxa. Você é ser humano. Tem uma música do Raul Seixas, que ele fala, né? É uma música que me toca muito. Porque eu sou uma pessoa que, pô, eu tive tantas recaídas na minha vida que o nome da música é Tente Outra Vez. Você já tentou ter um relacionamento com a comida e não conseguiu? Tudo bem, tente outra vez, se levante. Não precisa dessa neurose, cara. Saia disso aí, entendeu? Eu sei que pode parecer um pouco simplista aqui pra mim só falar saia, mas saia, pô. Saia, você pode sair disso e ter um relacionamento com a comida muito mais saudável, né? Então, bom, um pouco aqui da minha história, um pouco tentei ser bem vulnerável e transparente em relação às coisas que eu passei nos últimos meses. Teve uma mudança total na minha autoestima, no meu corpo, né? Então eu consegui aí perder a gordura que eu tava querendo, mas sem muita neurose, sem tipo obsessão. Não, ao longo do tempo, ao longo de 18 meses, cara. E tá tudo bem, entendeu? E é isso. Faço esse convite aqui para você refletir sobre essas questões e faço o convite
para você manter um relacionamento mais saudável com a comida. Você não precisa parar de comer, você não precisa vomitar sua comida, você não precisa comer mais do que você precisa, você não precisa comer saudável sempre. Apenas faça exercício físico, durma bem, entendeu? Tente comer saudável durante a semana, planta e bicho. E se quer comer alguma besteira no fim de semana, não tem problema não. Só faça por merecer aquilo, torne aquilo ali ser um evento de qualidade, entendeu? E cuide da sua saúde mental. Porque se a sua saúde mental não tá boa, você vai descontar essas frustrações na comida, em outros hábitos. Desconta isso em exercício físico, cara, a melhor coisa que tem, tá bom? É isso, o vídeo de hoje foi esse. Se você tiver interesse em trabalhar comigo pessoalmente ou online, eu deixo o link aqui da descrição do vídeo para a minha mentoria individual. Você vai ter ali direito a uma mentoria gratuita comigo. Se quiser trabalhar depois, é nós. E basicamente é isso. Se inscreva aqui no canal, onde eu vou continuar compartilhando aqui a minha jornada, as questões que eu estou lidando, como eu estou melhorando e as coisas que eu estou aprendendo, sintetizando aqui os livros e cursos que eu estou fazendo. Sempre para poder trazer um conteúdo muito autêntico, sincero para vocês e, quem sabe, inspirar algumas pessoas. Valeu, tamo junto, um beijo, um queijo e fique com Deus!